Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Samuel Mouta, cujo nome é Igreja que Alcança. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Eu não escrevi o texto, você sabe, quem escreveu foi o irmão Samuel Mouta. Então, o que eu vou fazer? Vou ler e vou contar para vocês aquilo que eu entendi. Quero pedir que vocês façam a sua parte aí como missionários urbanos, que possam compartilhar este texto com outros irmãos, para que eles também possam ter a oportunidade de enviar para outras pessoas e assim possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Vamos orar? Senhor Jesus, em teu nome nós pedimos que possamos realmente ter a disponibilidade para falar de ti, da tua palavra, do teu amor. Que possamos ser como Paulo e Barnabé, que possamos ser como seus discípulos, que incansáveis não deixaram de pregar a tua palavra. É isso que pedimos. Amém. Bom, então, irmãos, nós vamos ler apenas o versículo 35 de Atos 15, que diz assim: E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Bom, só para contextualizar, teve lá o Concílio de Jerusalém e o irmão Paulo e o irmão Barnabé, eles não foram embora, ficaram ali em Antioquia ensinando e pregando a palavra com muitas outras pessoas, né? Por quê? Bom, primeiro porque eles queriam que continuasse o trabalho missionário, né? Mesmo após terminado o Concílio de Jerusalém, eles continuaram ali a missão de pregar e de evangelizar, demonstrando a dedicação em levar a mensagem de Jesus Cristo a todos os povos. Eles também queriam ensinar e pregar, porque essas eram as atividades principais deles, né? O ensino e a pregação. Que era o quê? Instruir aquelas pessoas que haviam crido em Jesus Cristo sobre a fé cristã, enquanto que a pregação se concentrava em proclamar o evangelho àqueles que não creram em Jesus. E lógico, né? Isso tem um diferencial, porque ali era um mundo coberto pelo judaísmo. Outra coisa importante que a gente vê nesse pequeno versículo é que Paulo e Barnabé, eles não estavam sozinhos nessa missão. Eles tinham outros companheiros, eles contavam com a companhia de muitos outros colaboradores, que dá para entender para a gente que o trabalho é importante e é preciso fazer em equipe a obra de Deus, porque sozinho ninguém faz nada. E finalmente, não menos importante, o foco que eles tinham na palavra do Senhor, que ia enfatizar e ensinar a pregação de Paulo e de Barnabé, sempre baseados no ensino de Jesus Cristo. E baseado nesse versículo que a gente acabou de ler, a gente vai pensar de como a gente age hoje em dia. Como a gente age em relação aos amigos, vizinhos, as pessoas que não acreditam em Jesus Cristo, que não assumiram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque muitas pessoas acham que conhecem a Jesus, mas não conhecem. Ora, então a igreja é uma reunião das pessoas que amam a Deus e fazem um culto coletivo para Deus. Mas a gente tem que pensar como trazer mais pessoas, como acolher aquele que ainda não entendeu que Jesus veio para salvar cada um de nós. Nós temos que acolhê-los no nosso ambiente, no nosso culto. E a gente vê que Paulo e o Barnabé, esses dois irmãos, eles eram completamente dedicados com o objetivo de ganhar pessoas para Jesus. E, obviamente, isso é um exemplo para que a gente também tenha essa intencionalidade enquanto Igreja de Jesus que somos. A gente tem que orar por aqueles que ainda não creram, a gente precisa falar do Evangelho, a gente precisa ser acessível, a gente precisa acolher, de modo que as pessoas que não tiveram essa oportunidade possam ouvir e entender. Não é ser chato
diga lógico, é ficar pegando no pé das pessoas. Não, é acolher, amar, é incluí-las. Nós temos que realmente acolher os visitantes e não ficar criando barreira, atormentando, né? A palavra de Jesus deve ser pregada. A gente não tem que negociar o evangelho, não tem que abrir mão de nada. O que Cristo disse está dito, é isso que nós temos que seguir. Mas a gente não pode também ficar criando obstáculos à palavra de Deus, impedindo que aqueles que ainda não abraçaram a Jesus Cristo, ainda não se decidiram em favor de Jesus, para que eles possam entrar para a família de Deus. O evangelho é para todo mundo, não é só para mim, não é só para você. Então, que a gente possa, no nosso lugar de adoração, na nossa igreja local, ter a sabedoria necessária para acolher todo mundo, apresentando a poderosa mensagem de Cristo. E, meu irmão, minha irmã, não perca a oportunidade que Deus está dando agora, nesse tempo, tá bom? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Esteja atento para atrair e acolher pessoas em seu lar, em sua igreja, a fim de que conheçam Jesus e sejam transformados pelo Evangelho. Agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de ursa, lembrando que nós que somos, que fazemos parte da igreja que alcança, para nós, o acolher, o abraçar, dá muito, muito certo. Quero que você também possa estar atento no nosso versículo deste ano, que é o Salmo 25, 12, que diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Termino agora com uma frase de Tozer que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.